Olá, estamos aqui hoje na região do Butantã para falar dessa grande obra de Paulo Mendes da Rocha, conhecida como Casa Gêmeas. Ela foi finalizada em 1966 e foi feita para uso próprio de Paulo e de seu irmão. Um certo dia, ele disse que a casa havia sido pensada como um ensaio de peças pré-fabricadas. A estrutura modulada, o detalhamento mínimo com um sistema estrutural simples e rigoroso. Com apenas 4 pilares, 2 vigas mestres e lajes nervuradas, foram citados pelo arquiteto como índices de racionalidade que procurou imprimir o projeto. O que conseguimos notar em grande parte das suas obras desse começo da década de 60 é o uso expressivo do concreto como sua materialidade principal, ao mesmo tempo que, de uma maneira muito singular, a gente consegue ver o uso de um jeito bem lindo, de uma geometria bem pura e simples. E isso não é uma coincidência. Na época do seu desenvolvimento, algumas questões estavam em voga na arquitetura nacional e internacional, com o brutalismo vindo como uma resposta racional e eficiente após a Segunda Guerra Mundial na Europa, um foco em reconstrução após esse período sombrio da história humana. Possivelmente, tal monumentalidade de seus volumes tenham sido usadas para demarcar a segurança, solidez e força de uma nova era. O Brasil, de certo modo, fez parte desse movimento, porém com preceitos totalmente diferentes. Se era discutido uma arquitetura de qualidade em meio à necessidade emergente de uma produção em série, dadas as necessidades da época, advindas da industrialização brasileira e da expansão urbana que ocorria de maneira acelerada. Isso explica muito da mentalidade e o que se buscava naquela época e nesse projeto, visando um padrão para construções em série em busca de funcionalidade, eficiência, durabilidade, economia e tempo de produção. Na casa, conseguimos ver bem as características da linguagem modernista. Temos na garagem a disposição de 4 pilotis que sustentam o primeiro pavimento. O mesmo é acessado por uma escada localizada em sua lateral. Ao entrar na casa, conseguimos notar o uso de uma planta livre e de suas janelas em fita. Mas há decisões curiosas que podem ser analisadas, como o fato de as paredes pararem a meia altura. Alguns móveis da casa na realidade são fixos, pois foram construídos também em concreto, ou até mesmo a zona íntima que ocupa o centro da planta. Tais decisões se contrapunham com o senso comum. Isso sem contar como é singular o uso que o arquiteto faz de tais características da época em suas obras. Diferente de obras mais clássicas dessa tipologia, como por exemplo a Vila Savoia com suas paredes externas brancas e claras, o uso de concreto aparente tem uma linguagem visual própria com o entorno. Conforme o tempo passa, toda a degradação temporal na área externa da casa, curiosamente, faz com que aos poucos tenha o seu tom monocromático e sua forma antinatural vai se integrando com a natureza ao redor de forma única.